Lei de Imigração. Resumo de alta incidência 1. Conceitos importantes. Artigo 1º. Imigrante, pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Imigrante brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior. Residente fronteiriço nacional de país limítrofe ou apátrida que mantém residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. Visitante nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estada de curta duração, sem intenção de se estabelecer no território nacional. Apátrida, pessoa que não é considerada nacional por nenhum estado, segundo sua legislação, ou assim reconhecida pelo Brasil. Pegadinha FGV. Imigrante é diferente de emigrante. Imigrante vem para o Brasil. Emigrante brasileiro que vai morar fora. 2. Princípios da política migratória. Artigo 3º. É um dos pontos que eu mais recomendo memorizar. Entre os princípios: universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, repúdio e prevenção à xenofobia, repúdio ao racismo, não criminalização da migração, não discriminação, promoção da entrada regular, acolhida humanitária, garantia do direito à reunião familiar, igualdade de tratamento e oportunidade, inclusão social, laboral e produtiva, acesso igualitário a serviços, programas e benefícios sociais, proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante, proteção ao brasileiro no exterior, repúdio à expulsão ou deportação coletiva. Muito importante. A migração irregular não é criminalizada pela Lei de Imigração. A lei adota expressamente o princípio da não criminalização da migração. 3. Direitos do migrante. Artigo 4º. O migrante recebe, em território nacional, tratamento em condição de igualdade com os nacionais em diversos direitos. Entre eles: vida, liberdade, igualdade e segurança, propriedade e liberdade de circulação, reunião familiar, reunião pacífica, associação, inclusive sindical, acesso à saúde, assistência social, previdência social, acesso à justiça, assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, educação pública, direitos trabalhistas, abertura de conta bancária. A lei também assegura o direito de sair, permanecer e reingressar no Brasil, mesmo enquanto estiver pendente pedido de autorização de residência, prorrogação de estada ou transformação de visto em autorização de residência. Pegadinha: os direitos previstos na Lei de Imigração são exercidos independentemente da situação migratória, observada a própria lei e a Constituição. 4. Visto, artes. 6 a 14. O que é o visto? O visto dá ao titular expectativa de ingresso no território nacional. Visto não garante automaticamente a entrada no Brasil. Essa é uma excelente pegadinha de prova. Tipos de visto são 5. 1. Visita. 2. Temporário. 3. Diplomático. 4. Oficial. 5. Cortesia. Visto de visita destinado a estadas de curta duração, sem intenção de estabelecer residência. Pode envolver turismo, negócios, trânsito, atividades artísticas, atividades desportivas. Regra importantíssima: ao beneficiário do visto de visita é vedado exercer atividade remunerada no Brasil. Porém, ele pode receber valores como diária, ajuda de custo, cachê, prolabore, despesas de viagem, prêmios em competições esportivas ou concursos artísticos culturais. 5. Impedimento de ingresso. Artigo 45. Pode ser impedida de ingressar no Brasil após entrevista individual e mediante ato fundamentado a pessoa que se enquadrar nas hipóteses legais. Entre elas: anteriormente expulsa do Brasil enquanto durarem os efeitos, condenada ou respondendo a processo por terrorismo, genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, condenada ou processada no exterior por crime doloso passível de extradição, documento de viagem inválido, vencido, rasurado ou falsificado, ausência de documento exigido, finalidade da viagem incompatível com o visto, fraude documental ou informação falsa, prática de ato contrário aos princípios e objetivos constitucionais. Decore: ninguém poderá ser impedido de ingressar no Brasil por motivo de raça, mais religião, mais nacionalidade, mais pertinência a grupo social, mais opinião política. 6. Repatriação, multiplicação, deportação, multiplicação, expulsão. Esse é um dos pontos que você precisa dominar para delegado. Repatriação é a devolução administrativa de pessoa que está em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Palavra-chave: impedimento de ingresso. Não pode haver repatriação de pessoa em situação de refúgio, de pessoa em situação de apatridia, de fato ou de direito, de menor de 18 anos desacompanhado ou separado da família, salvo exceções legais, de quem necessite de acolhimento humanitário, para local onde exista risco à vida, integridade pessoal ou liberdade. Deportação é a retirada compulsória de pessoa que esteja em situação migratória irregular no Brasil. Palavra-chave: irregularidade migratória. Antes da deportação, deve haver notificação pessoal, devem ser indicadas as irregularidades. Prazo para regularização de no mínimo 60 dias. Esse prazo pode ser prorrogado por igual período, mediante despacho fundamentado e compromisso de manter informações domiciliares atualizadas. Muito cobrado. A notificação não impede a livre circulação do deportando. Além disso, o procedimento deve respeitar contraditório, ampla defesa, recurso com efeito suspensivo. Expulsão é medida administrativa de retirada compulsória do migrante ou visitante, acompanhada de impedimento de reingresso por prazo determinado. Palavra-chave: condenação penal mais impedimento de reingresso pode decorrer de condenação transitada em julgado por crimes internacionais. Genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, considerando gravidade, possibilidades de ressocialização no Brasil. Prazo da expulsão. O prazo de impedimento de reingresso deve ser proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca poderá ser superior ao dobro do tempo da pena. Exemplo: pena igual a 5 anos. Impedimento de reingresso pode ser proporcional, não pode ultrapassar 10 anos. 7. Quando não pode haver expulsão. Artigo 55. Não se procederá à expulsão quando, entre outras hipóteses, filho brasileiro ou expulsando tiver filho brasileiro sob guarda, dependência econômica, dependência socioafetiva. Também quando tiver pessoa brasileira sob sua tutela. Cônjuge ou companheiro brasileiro se tiver. Cônjuge ou companheiro residente no Brasil, reconhecido judicial ou legalmente. Entrada até 12 anos se ingressou no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país. Mais de 70 anos se tiver mais de 70 anos e residir no Brasil há mais de 10 anos, considerando a gravidade e fundamento da expulsão. Jurisprudência importante. O STF já destacou que a Lei de Imigração não exige requisito temporal para o nascimento do filho brasileiro para a proteção contra a expulsão prevista no artigo 55, segunda a. 8. Expulsão. Garantias processuais no processo de expulsão. Contraditório. Ampla defesa. DPU será notificada se não houver defensor constituído. Cabe pedido de reconsideração em 10 dias. Decore: expulsão, reconsideração, 10 dias. 9. Vedação às retiradas coletivas. A Lei de Imigração proíbe repatriação coletiva, deportação coletiva, expulsão coletiva. Considera-se coletiva aquela que não individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa. Além disso, nenhuma dessas medidas deve ser realizada quando houver razões para acreditar que colocará em risco vida ou integridade pessoal. 10. Naturalização. A naturalização pode ser: 1. Ordinária. 2. Extraordinária. 3. Especial. 4. Provisória. Naturalização ordinária. Requisitos importantes: capacidade civil, residência no Brasil por 4 anos, comunicação em língua portuguesa, não possuir condenação penal ou estar reabilitado. Prazo de residência pode cair para 1 ano entre as hipóteses: ter filho brasileiro.
Ter cônjuge ou companheiro brasileiro, sem separação legal ou de fato no momento da concessão. Mapa mental para decorar. Instituto. Repatriação. Deportação. Expulsão. Visto. Palavra-chave: impedimento de ingresso, situação migratória irregular, condenação penal mais impedimento reingresso de. Expectativa de ingresso, naturalização ordinária, reconsideração, expulsão, regularização antes da deportação, limite da expulsão, retirada coletiva. 4 anos. Dá 10 dias. Mínimo 60 dias. Até o dobro da pena proibida. Agora vamos treinar, certo ou errado? Vou fazer no estilo FGV Sebrasp, com pegadinhas de literalidade. Questão 1. A lei de migração adota como princípio a criminalização da migração irregular, de modo que a entrada ou permanência irregular do estrangeiro no Brasil constitui por si só fundamento para a responsabilização penal. Certo ou errado? Comentário: errado. A lei de migração adota expressamente o princípio da não criminalização da migração. Pegadinha: a irregularidade migratória pode gerar consequências administrativas como a deportação, mas isso não significa criminalização da migração. Questão 2. O visto concedido ao estrangeiro assegura automaticamente seu ingresso no território nacional, desde que ainda esteja dentro do prazo de validade. Certo ou errado? Comentário: errado. O visto gera apenas expectativa de ingresso. Visto é diferente de garantia de entrada. Questão 3. O beneficiário de visto de visita não pode exercer atividade remunerada no Brasil, mas poderá receber valores relativos à diária, ajuda de custo, cachê pro labore ou despesas com a viagem. Certo ou errado? Comentário: certo. Essa é uma excelente pegadinha. A lei proíbe atividade remunerada, mas permite determinados pagamentos expressamente previstos. Questão 4. A deportação consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular no território nacional. Certo ou errado? Comentário: certo. Essa é a definição legal. Deportação igual irregularidade migratória. Questão 5. A pessoa notificada para a deportação deverá deixar imediatamente o território nacional, pois a notificação impede sua livre circulação até a efetivação da medida. Certo ou errado? Comentário: errado. A notificação para a deportação não impede a livre circulação no território nacional. O deportando deverá, entretanto, informar seu domicílio e suas atividades. Questão 6. O prazo para a regularização da situação migratória antes da execução da deportação será de, no mínimo, 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período mediante despacho fundamentado. Certo ou errado? Comentário: certo. Decore. 60 mais 60 prazo mínimo igual a 60 dias, possível prorrogação igual mais 60 dias. Questão 7. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória do migrante ou visitante, acompanhada de impedimento de reingresso por prazo determinado. Certo ou errado? Comentário: certo. Essa é a definição do artigo 54. Expulsão igual retirada mais impedimento de reingresso. Questão 8. O prazo de impedimento de reingresso decorrente da expulsão poderá ser superior ao dobro do tempo da pena aplicada, desde que fundamentado na gravidade do delito. Certo ou errado? Comentário: errado. A lei estabelece limite máximo, nunca superior ao dobro do tempo da pena aplicada. Não importa que a autoridade fundamente na gravidade do crime. Questão 9. A existência de filho brasileiro impede a expulsão do migrante somente se o filho tiver nascido antes da prática do crime que fundamentou a expulsão. Certo ou errado? Comentário: errado. A lei de imigração não estabelece essa condicionante temporal. O STF já reconheceu essa mudança em relação ao regime anterior. Questão 10. No processo de expulsão são assegurados o contraditório e a ampla defesa, sendo cabível pedido de reconsideração da decisão no prazo de 10 dias. Certo ou errado? Comentário: certo. Decore. Expulsão, reconsideração, 10 dias. Questão 11. A lei de imigração admite a repatriação, deportação e expulsão coletivas quando houver fundada suspeita de que os indivíduos estejam em situação migratória irregular. Certo ou errado? Comentário: errado. As medidas coletivas são expressamente vedadas. A lei exige individualização da situação migratória. Questão 12. Não será realizada a repatriação, deportação ou expulsão quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade pessoal do indivíduo. Certo ou errado? Comentário: certo. Essa é uma proteção humanitária expressa da lei de imigração. Questão 13. A naturalização ordinária exige, como regra, residência no território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos. Certo ou errado? Comentário: certo. Naturalização ordinária: 4 anos de residência, além dos demais requisitos legais. Questão 14. O prazo de residência para naturalização ordinária jamais poderá ser reduzido, ainda que o naturalizando possua filho brasileiro ou cônjuge brasileiro. Certo ou errado? Comentário: errado. A lei prevê hipóteses de redução do prazo para 1 ano, incluindo filho brasileiro, cônjuge ou companheiro brasileiro nas condições legais. Questão 15. Pegadinha de delegado. A repatriação é a retirada compulsória do território nacional de migrante que esteja em situação migratória irregular, enquanto a deportação é a devolução da pessoa impedida de ingressar no país ao local de procedência. Certo ou errado? Comentário: errado. A questão inverteu os conceitos. Repatriação: pessoa impedida de ingressar. Deportação: pessoa em situação migratória irregular. Expulsão: retirada decorrente das hipóteses legais com impedimento de reingresso por prazo determinado. O que eu priorizaria para sua prova de delegado PCPR? Se o tempo estiver curto, estude nesta ordem. Prioridade máxima: 1. Arte. Terceiro, princípios 2. Arte. Quarto, direitos 3. Arte. 10 a 14, vistos 4. Arte. 45, impedimento de ingresso 5. Artes. 49 a 53, repatriação e deportação 6. Artes. 54 a 60, expulsão 7. Artes. 61 e 62, vedações 8. Artes. 64 a 70, naturalização. E guarde esta sequência: impedimento, repatriação. Irregularidade, deportação. Condenação penal, expulsão. 4 anos, naturalização ordinária. 10 dias, reconsideração da expulsão. 60 dias, regularização antes da deportação. Dobro da pena, limite do impedimento da expulsão.